São as novidades do dia de hoje, já que ontem você esteve na Casa do Rei, em Três Corações. Pois é, muito bom dia, Renata. A gente está aqui em Muzambinho, no estado de Minas Gerais. Estamos na parte sul do estado de Minas Gerais, né, percorrendo e passando pela história do futebol e também da história das transmissões esportivas. Afinal de contas, a nossa primeira passagem no interior do estado de São Paulo foi na terra do craque Neto, em Santo Antônio de Posse, lá na região de Campinas. Depois fomos para a terra do Rei Pelé, como você falou, onde o Pelé nasceu, em Três Corações. Estamos, inclusive, a casa onde ele nasceu, totalmente recuperada num belíssimo projeto que envolve, inclusive, o Ministério do Turismo. E hoje estamos aqui em Muzambinho. Muzambinho, você sabe, é a terra do Milton Neves. Milton Neves, que tem todo domingo também um belíssimo programa de rádio, muito famoso, é famoso no Brasil inteiro e claro que a audiência explode, né? Todo mundo acompanha as manhãs de domingo do Milton Neves, contando história do futebol. E aqui em Muzambinho tem parte da história do futebol, porque as traves do Maracanã, daquele jogo não muito feliz para os brasileiros, né, de 1950, estão aqui na Casa de Cultura de Muzambinho, uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes, que tem muita história. E olha, todo mundo que a gente encontra conhece, já ouviu falar, quer falar com ele, Milton Neves, viu? O Celso, tá me ouvindo, Celso? Milton Neves está com a gente. Entrei no ar também na Rádio Bandeirantes e agora nós temos o privilégio de ter o homem mais famoso desta parte aqui do país, que dirá do mundo, hein, Milton Neves? O mito Milton Neves. Estamos aqui na Grande Muzambinho, viemos lá de Varginha, só se fala em você por aqui, Milton. Varginha, que é o terra do meu pai, meu único irmão nasceu lá. Aí o prédio, o nome da minha mãe, eu não consigo falar, rapaz. É a primeira vez na vida que eu vejo Muzambinho na televisão. Tá vendo? Então, mostrando, aqui inclusive, ó, me mostraram, a gente passou por várias casas importantes aqui do comércio da cidade, passamos pela pastelaria Doce Vício, passamos inclusive por várias ruas que estão sendo decoradas, aqui o edifício que tem o nome da sua mãe, estamos aqui na avenida, né, que tem a Praça da Matriz, estamos aqui, ó, você está vendo o nosso veículo aqui do BR 2014, só para nós também podemos fazer o nosso merchan, né, Milton? Avenida Doutor Américo Luz, aí onde tem o colégio, e esse prédio aí demorou para fazer, rapaz, mas terminou, a gente tem aí a construção, o nome da minha mãe, e é a primeira vez na vida que eu vejo Muzambinho na televisão, cara. Eu não sabia que vocês... O meu contador me avisou logo cedo e tal. Você, não vai ter isso. Rádio Bandeirantes, Band Esportes, Brasil inteiro vendo e tal. Eu tô vendo em Muzambinho, olha, eu vendo esses carros aí, eu dou até o nome do motorista. Aí a praça... Vamos mostrar aqui. Aí a Avenida Doutor Américo Luz, perto do Automóvel Clube. Exatamente. Aqui o edifício que você falou, inclusive, ó, Milton, a cidade de Muzambinho, das cidades que a gente já passou, é a que está mais decorada para acompanhar a seleção brasileira. E todo mundo fala que é em função de você, viu? O seu trabalho aqui é importantíssimo para fazer com que as pessoas percebam mais o esporte, torçam pela seleção brasileira e não fiquem com vergonha de termos aqui no nosso país a Copa do Mundo, que é um sucesso, sim. A gente acompanhando a imprensa internacional sabe disso. O rei de Muzamba. Ô Celso, depois Milton, você vai lá então na Casa da Cultura. Tô muito feliz de estar aqui na sua terra, viu, cara? Eu tô muito feliz, eu não sabia nem dessa do Neto, porque nessa correria que tá aí, rádio, televisão, na Copa do Mundo, hoje eu fui dormir às 2 da manhã, acordei às 7 e pouco, e vocês aí em Muzambinho, rapaz, é um negócio que, olha, esse coração velho aqui de 63 anos quase, e eu vendo o edifício aí que leva o nome da minha mãe, Carmen Fernandes Neves, lá em cima, a minha mulher tava aí outro dia até, ela fica aí também ali na avenida, e realmente... Como diria Randall Juliano, faltam-me palavras para tamanha emoção, e é verdade. Primeira vez na vida que eu vejo Muzambinho na televisão, viu? Primeira vez. E eu tô vendo aí atrás de você, dá para falar o nome de cada dono das casas aí, porque são 20 mil habitantes só. Então fala, esse moço aqui, o pessoal da rádio não tá vendo, mas você pode dizer quem é esse moço aqui que teve uma experiência com você, trabalhou na rádio daqui com você, é isso? Rapaz, é um prazer imenso falar com o Milton Neves, que é uma das maiores enciclopédias do futebol brasileiro. Realmente é um dos maiores destaques do esporte brasileiro. É uma honra tê-lo trabalhando na rede de televisão de rádio.
é uma figura fabulosa, tem uma memória fantástica, segura um programa de 2 horas no horário nobre da televisão, dando acima de 6, 7%. Isso demonstra claramente a sua competência, a sua capacidade, porque não é fácil segurar um programa de 2 horas. O Milton Neves está de parabéns, tanto no rádio quanto na televisão, já demonstrou por A mais B, por C mais D, ser um profissional de alto nível. Recordo-me com exatidão, quando em 1972 saiu daqui, foi para São Paulo, trabalhou na Jovem Pan durante anos a fio, começou lá como plantonista esportivo, cresceu e lá do estúdio ele implantou e introduziu as entrevistas para o estádio, junto a jogador, a treinador, a comentarista, a repórter, dava um show. E nisso se transformou nesse homem fantástico que é no rádio e na televisão. Não adianta querer discutir a diferença entre ele e os demais profissionais. É um abismo. Ele realmente é diferenciado. Ele é uma figura fantástica a nível de rádio e televisão. De parabéns, Milton Neves. Continue nesse diapasão. Gostou, então? É o Rato Policarpo, o Regis Policarpo Dias estava na Rádio Nacional na Rádio Nacional de Brasília com o José Silvério, o pai do gol. E ele tem uma sobrinha, filha do Azor. A mãe dele chamava-se Dona Ismênia, que era muito amiga da minha mãe. O seu Policarpo. Dona Ismênia, sua mãe. O Policarpo, o pai dele, presbiteriano. Em 1970, a gente no Bar Majestic, vendo a final Brasil e Itália. Todo mundo, uma televisão só, e a gente uns 200 lá no bar. Aí chega o seu Policarpo, ficou na frente da televisão. Sai daí, Policarpo, o pai dele, sai daí. Aí ele virou e falou: vocês estão vendo esse jogo? Jairzinho, Tostão, Pelé, eles nem conhecem vocês, eles nem conhecem o Zambinha, vocês preocupados com a final de 70 e tal. O seu Policarpo era uma figura maravilhosa, e o Rato do Policarpo, torcedor do Fluminense, meu velho companheiro de tantas mesas redondas, terceiros tempos que a gente fazia, né, Rato? Aí na Fonte Luminosa que afundou, acabou a Fonte Luminosa, né, Rato? Tá lembrando aqui dos tempos das mesas redondas que vocês faziam no rádio, lá no Fonte Luminosa, aqui no estádio, e já entregou que você é fluminense. Não, e outra coisa, uma vez nós fomos entrevistar um cidadão já falecido, chamado Valdemar Anderson. Ele foi para ser entrevistado, porque ele era o presidente da Liga de Futebol do Moçambique. No final, nós dois discutimos durante 3, 4 horas e o Valdemar não falou uma palavra, o entrevistado não falou. Saiu uma discussão de futebol sobre Copa do Mundo, foi uma discussão ininterrupta, efetivamente, durou 4 horas a discussão e o entrevistado não falou absolutamente nada. Ou seja, Milton, você faz escola faz tempo, Milton. Mas você botar o Rato aí. Aliás, pergunta pra ele, tem uma moça da Rede Globo, que é sobrinha dele, filha do Azor, que é dentista. Uma moça da Rede Globo, que é sobrinha do Azor, é isso? Não, ela já trabalhou na Globo, minha sobrinha já trabalhou na Globo, mas não trabalha não. Hoje, ela está até na campanha do candidato Aécio Neves, realmente, ela não trabalha mais. Não estou dando, eu estou só falando. Mas ela está trabalhando. Ela trabalhava na Rádio Brás, ela trabalhou na TV Globo, na Rádio Globo, porém hoje não trabalha mais, Milton Neves. Pois não. E como é que... Tá vendo, Milton? Está sabendo de tudo. Estamos aqui para colocar você updated. Pergunta para ele, que fim que levou o Féris Azedo. Pergunta pra ele, cadê o Féris ou Azedo? O que fim levou o Féris Azedo? Que fim levou o Féris Azedo? O meu irmão está lá na capital da República, em Brasília. Hoje ele é engenheiro, foi diretor do SERPRO durante anos a fio, hoje está aposentado em Brasília. A história do futebol e também dos vizinhos, Milton, para você, tá? A gente pode chamar de homenagem para você. Eu tô emocionado. Porque olha, Milton, tô emocionado. esse nosso projeto aqui no Band Esportes, o Band Esportes, no BR 2014, a gente começa exatamente para mostrar as pessoas que são importantes para o futebol, mas também e principalmente as duas pessoas que são muito importantes para o futebol do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Craque Neto, Santo Antônio de Posse, até pela proximidade de São Paulo, e seria realmente impossível deixar de passar por aqui na sua cidade, em Muzambinho, para a gente contar um pouco da sua história, levar um pouco dessa cultura futebolística que você trouxe, que você traz para a gente todo domingo, né? Não só na TV, como também no rádio,
Então deixar esse sabor para mostrar também, Milton, que o Brasil inteiro está envolvido com a Copa do Mundo e esse BR 2014 vai muito além das 12 cidades que recebem os jogos. Ô Celso, aproveita com o rato aí, o Regis Policarpo Dias, meu amigo desde 1958, 59. Fala que eu mandei um abraço para Leninha do Monte Belo. Leninha do Monte Belo, ele está mandando um abraço para Leninha do Monte Belo. A gente fica bastante agradecido de lembrar das pessoas todas. Aliás, eu já vi colega de vocês de televisão, que não é da Band, efetivamente, outra emissora de televisão, quando perguntaram da cidade dele, ele se esquivou. Ele falou timidamente, falou que está na região de Campinas. Quer dizer, o único cidadão no Brasil que prestigia a cidade e todas as cidades vizinhas e circunvizinhas é o Milton Neves. E outra coisa, jogadores do passado também ele é o único. Tinha um que morreu, que falava do jogador do passado, que era o Fiore Gilhote. Agora, ele tem um arquivo extraordinário de jogador do passado. Isso é uma demonstração que ele guarda o jogador do passado. Isso dá ibope, dá vida, como era, como é realmente. Inclusive nós temos aqui goleiro que não passou do futebol amador, como Cuiabano, como Puskás, que jogou em Alfenas. Ele fala dessas figuras que hoje têm quase 80 anos de idade, elas ficam tremendamente emocionadas, choram e lembram quando ele fala. Realmente é o único que faz isso no Brasil. Qual outro que chega perto dele nesse sentido? Agora, Milton, só a última pergunta. Entregue o Milton, Rato. Eu quero saber, o Milton jogou no gol, foi goleiro aqui na cidade ou não? Como goleiro, o que ele tem de qualidade como locutor, ele tem de ruindade como goleiro. Olha, Milton. Não, só a última pergunta pro Rato aí. Aí. Qual foi o maior jogador do Muzambinho? Corote ou Fominha? Ele foi embora? Pergunta quem jogou mais em Muzambinho. Corote ou Fominha? Qual foi o maior do Muzambinho? Eu gostei mais pelo tempo que jogou do Corote. Agora o Fominha também foi um jogador extraordinário. Tivemos um grande goleiro que foi o Cuiabano. Para mim, as três figuras que melhor se desempenharam no futebol de Muzambinho ao longo de toda a existência. O Rato é repórter político aí na região. Sabe se... Um grande Celso, nós somos um país de 200 milhões de comentaristas. Então, ele era torcedor, ele sempre foi torcedor do Fluminense, Castilho, Germarim, Pinheiro, Clóvis, Altair, Maurinho, Tele, Valdo, Escurim. Ô Celso Miranda, nunca vou esquecer essa. Muito obrigado ao Candil, muito obrigado a você, ao pessoal, a direção da Bandeirantes, essa homenagem, ainda mais com o meu amigo aí, o Rato, o Regis Policarpo, maior jogador de piche-pafe da história de Muzambinho, todos os tempos. Ele decorava a lista telefônica de Muzambinho. Só a última coisa, pergunta se ele ainda decora a lista telefônica de Muzambinho. Você tá ouvindo, né? Ouvindo, não decoro não. Não era o calendário, Milton Neves, você se equivocou. Eu sabia o calendário de que dia que caiu uma quarta-feira de 2346. Eu realmente fazia um cálculo e acertava na pinta. Isso há muitos anos atrás, lá atrás. Milton, seguinte, para fechar essa história, onde é que nós vamos almoçar por sua conta aqui em Muzambinho? Vai no Cesário, procura o Toninho do Cesário, põe na minha conta aí, Toninho do Cesário, Toninho do lado do Banco do Brasil, Cesário, perto do um restaurante que tem ali. Do lado do Banco do Brasil, perto do colégio, é isso? É grande demais, aqui é difícil encontrar um restaurante, né? Efetivamente. Tem o bar do Quinca. De coração, cara, super obrigado, viu? Tem o bar do Quinca aí também. Olha, eu vou dizer uma pra você, foi emocionante. Deus te pague, Celso, Deus te pague. Intervalo, por favor. Que isso. Valeu. Grande abraço, Milton Neves. É o nosso BR 2014 aqui no Band Esportes. A gente retorna pra você, viu, Renata? Que legal, muito bacana esse momento. Obrigado.